Olá pessoal, tudo bem? Nossa conversa de hoje vai ser sobre a formação da América Latina, especialmente a América Hispânica. Os movimentos precursores do século XVIII eles se intensificam mais precisamente no início do século XIX, quando as tropas napoleônicas invadem a Espanha, depõem o Fernando VII e colocam José Bonaparte à frente do governo espanhol. Nesse momento, formam-se juntas governativas fiéis ao rei da Espanha e não reconhecendo a autoridade política do José Bonaparte. E vai ser justamente esse processo político que vai intensificar os movimentos emancipacionistas na América Latina, na América Espanhola. Politicamente, o Império Colonial Espanhol na América se dividia em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. E vai ser justamente essa fragmentação política que vai gerar uma fragmentação de países nos seus processos de independência. O que diferencia a independência da América Espanhola para a América Portuguesa, que mantém uma unidade territorial com a monarquia, com Dom Pedro I. Em Buenos Aires, por exemplo, em 1810, nós tivemos o general Belgrano expulsando o representante nomeado pela Junta de Sevilha. Nós temos a hegemonia de Buenos Aires. E vai ser justamente para combater essa hegemonia de Buenos Aires que em 1811 forma-se o Paraguai, comandado por França. É importante nós destacarmos os movimentos precursores antes disso. Nós temos revoltas comuneiras no Paraguai. Nós temos a revolta de Tupac Amaru no Peru em 1780. Nós temos a atuação do padre Hidalgo e do padre Morelos no México em 1810, ligado ao movimento camponês, querendo uma reforma agrária, uma igualdade étnica envolvendo os indígenas, enfim. É importante nós destacarmos também essa relação que se faz dos acontecimentos europeus do início do século XIX com o processo de independência da América Hispânica. Em 1816, do Congresso de Tucumã, forma-se a Argentina. E aí nós temos 2 partidos, grupos políticos na Argentina, os unitaristas de Buenos Aires e os federalistas do interior. E essas rivalidades entre grupos políticos do interior e da capital, Buenos Aires, vão até 1861, quando Bartolomeu Mitre vence a Batalha de Pavón, unificando, centralizando o poder na Argentina. Já no caso do Uruguai, nós temos uma disputa entre Brasil e Argentina pelas terras da banda oriental do Rio Uruguai, que é invadida pelas tropas joaninas em 1816. A esposa do Dom João, a Carlota Joaquina, era de descendência espanhola e queria ser a imperatriz da América. E dentro desse projeto de se tornar imperatriz da América, era anexar a banda oriental do Rio Uruguai. Nesse movimento de resistência à presença joanina na banda oriental do Rio Uruguai se destaca o José Artigas, que luta contra a presença do Império Português e depois do Brasil. Até porque no período joanino é anexado à banda oriental do Rio Uruguai, que depois do processo de independência torna-se província cisplatina. Em 1825 estoura a Guerra Cisplatina. Em 1828 tu tens a República Oriental do Uruguai, o algodão entre os cristais, que era o desejo da Inglaterra. No Uruguai, a primeira Constituição, em 1830 aproximadamente, forma-se o Partido Blanco e o Partido Colorado. O Partido Blanco dos latifundiários do interior e o Partido Colorado dos comerciantes de Montevidéu. No contexto principalmente do segundo reinado do Brasil, 1840 a 1889, o governo imperial vai apoiar os colorados uruguaios. É importante nós destacarmos que esse processo de independência da América Hispânica, de uma maneira geral,
tem a sua influência na independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, o que é os Estados Unidos, no processo, no contexto da Revolução Francesa, principalmente nas contestações feitas ao absolutismo monárquico, e o Napoleão derruba o absolutismo, consolida a Revolução Francesa com o golpe do 18 de Brumário, a expansão napoleônica no contexto do bloqueio continental imposto à Inglaterra em 1806, as invasões na Península Ibérica. Na Espanha, as tropas napoleônicas depuseram Fernando VII. Em Portugal, as tropas do Junot causaram a vinda da família real para o Brasil. A transferência da capital para o Rio de Janeiro. É uma inversão política. Então, e justamente no período joanino, tu tens um amadurecimento administrativo do Brasil para a sua independência em 1822. Então, nós temos uma série de países que se formam principalmente na primeira, na segunda e na terceira década do século XIX. Paraguai, Argentina. Paraguai em 1811, Argentina em 1816, a Colômbia em 1819, o México em 1821, o Brasil em 1821, o Chile em 1818, a Bolívia em 1825, entre outros países. Dentro desse processo de emancipação destacaram-se dois líderes, o Simón Bolívar e o San Martín. O Simón Bolívar tinha a ideia do pan-americanismo, formar a união dos povos latinos, principalmente os povos da América do Sul. E essa ideia de união foi derrotada no Congresso do Panamá em 1826. San Martín, que atuou nos processos de independência, por exemplo, da Argentina, tinha ideais monarquistas. É importante nós destacarmos esses líderes que lutaram a favor da independência dos países latino-americanos. Um outro detalhe importante, que é bem retratado na historiografia e nos livros didáticos, é que o processo de independência da América Hispânica resultou na formação de repúblicas, com exceção do México, que em 1821 tem o seu processo de independência com uma monarquia, mas em seguida eles proclamam uma república. A ovelha negra da América do Sul é o Brasil, que o processo de independência, conduzido pelo Partido Brasileiro, cercando o Dom Pedro, vai resultar numa monarquia. Tanto é que uma das reivindicações depois do Segundo Reinado, no Manifesto Republicano de 1870, uma das frases que é redigida nesse documento, assinado por 58 brasileiros, é que somos americanos e queremos ser como americanos, ou seja, eles querem a república. Era o único país ainda monarquista. Esses processos de independência da América Latina vai se dar no século XIX. Já o processo, por exemplo, de independência da África vai se dar após a Segunda Guerra Mundial, num contexto completamente diferente que nós vamos ver depois. Um outro fator importante que, de certa forma, contribuiu para as emancipações políticas era os interesses dos Estados Unidos, recém-paridos, né? Os Estados Unidos haviam feito o seu processo de independência concluído na assinatura do Tratado de Paris de 1783. América para os americanos. Essas foram as palavras do James Monroe, a doutrina Monroe, pronunciada no Senado estadunidense em 1823. Um outro grande país europeu que, de certa forma, se beneficiou do processo de independência era a Inglaterra. Berço da Revolução Industrial, senhora dos mares, queria ampliar os seus mercados consumidores. E para isso precisava, ou para isso, na visão inglesa, seria interessante uma fragmentação política. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.